o reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas, a ordem, ao seu posto e a finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Iniciando o volume 16. Capítulo 1. 15 de julho de 1923. A divina vontade é princípio, meio e fim de toda virtude e deve ser coroa de tudo, e cumprimento da glória de Deus por parte da criatura. Estava rezando, fundindo-me toda na santíssima vontade de Deus, mas tinha em minha mente alguma dúvida acerca de tudo o que o meu doce Jesus me vai dizendo sobre este santíssimo querer. E ele, estreitando-me a si, com uma luz que lançava na mente, disse-me: minha filha, a minha vontade é princípio, meio e fim de toda virtude. Sem o germe de minha vontade, não pode ser dado o nome de verdadeira virtude. Ela é como a semente para a planta, que depois de que aprofundou suas raízes debaixo da terra, quanto mais profundas são, tanto mais alto se forma a árvore que a semente contém. Assim que primeiro está a semente, esta forma as raízes, e as raízes têm a força de fazer brotar debaixo da terra a planta. E conforme se vão aprofundando as raízes, assim se formam os ramos, que vão crescendo tão alto de formar uma bela coroa. E esta formará a glória da árvore, que dará frutos abundantes, formará a utilidade e a glória daquele que semeou a semente. Esta é a imagem de minha igreja. A semente é minha vontade, na qual nasceu e cresceu. Mas para que cresça a árvore, se necessita o tempo, e para dar fruto em algumas árvores é necessária a duração de séculos. Quanto mais preciosa é a planta, tanto mais tempo é necessário. Assim, a árvore de minha vontade, sendo a mais preciosa, a mais nobre e divina, a mais alta, necessitava do tempo para fazer crescer e fazer conhecer seus frutos. Assim que a igreja conheceu a semente, e não há santidade sem ela. Depois conheceu os galhos, mas sempre em torno desta árvore girou. Agora devem conhecer os frutos para nutrir-se deles e gozá-los. E esta será toda a minha glória, minha coroa, e de todas as virtudes e de toda a igreja. Agora, por que te maravilhas de que, em vez de manifestar primeiro os frutos de meu querer, os manifestei a ti depois de tantos séculos? Se a árvore ainda não se está formada, como poderia fazer conhecer os frutos? Todas as coisas são assim. Se deve fazer um rei, não se coroa primeiro o rei, se antes não se forma o reino, o exército, os ministros, o palácio real, e ao último se coroa. E se quisesse coroar um rei sem formar o reino, o exército, etc., seria um rei de mentira. Agora minha vontade devia ser coroa de tudo, cumprimento de minha glória por parte das criaturas. Porque só em minha vontade pode ser dito: tudo eu já cumpri. E eu, encontrando nela cumprido todo o que quero, tudo o que quero, não só a faço conhecer os frutos, senão que a nutro e a faço chegar a tal altura de superar todos. Eis porque amo tanto e tenho tanto interesse em que os frutos, os efeitos, os bens imensos que há em meu querer,
e o grande bem que a alma recebe com viver nele sejam conhecidos. Pois, se não se conhecem, como se pode desejá-los? Muito menos podem alimentar-se com eles. E se eu não fizesse conhecer o viver em meu querer, que coisa significa os valores que contém? Faltaria a coroa à criação, às virtudes, e minha obra seria uma obra sem coroa. Então, vê o quão necessário é que tudo o que te disse sobre meu querer saia fora e seja conhecido. E também a razão pela qual tanto te incito a ti, e porque a ti te parece que te faço sair da ordem que tive com os outros, fazendo conhecer isto e as graças a eles feitas depois de sua morte. E em troca, contigo permito que ainda em vida o que eu lhe disse sobre o meu querer seja conhecido. Se não for conhecido, não será nem apreciado ou amado. O conhecimento será como o adubo à árvore, que fará amadurecer os frutos dos quais, bem maduros, se alimentarão as criaturas. Qual não será o meu contentamento e o teu? Capítulo 2, 16 de julho de 1923. Jesus fez e sofreu em sua vontade. Estava a pensar na paixão do meu doce Jesus e sentia as suas dores ao meu lado, como se agora as tivesse ele sofrendo. E olhando me disse: Minha filha, eu sofri tudo em minha vontade. E à medida que sofria minhas penas, abriam tantos caminhos em minha vontade para chegar a cada criatura. Se não tivesse sofrido em minha vontade, que envolve tudo, minhas penas não teriam chegado até você, nem até todos e cada um. Teriam ficado com minha humanidade. E mais, com havê-la sofrido em minha vontade, não somente abriam tantos caminhos para ir a todas as criaturas, mas abriam também tantos outros para as fazer entrar nelas até mim. E unir-se com essas penas e dar-me cada uma das penas que com suas ofensas deviam me dar, em todo o curso dos séculos, e enquanto eu estava sob a tempestade dos golpes. Por isso, não foram só aqueles que me flagelaram, senão as criaturas de todos os tempos, que teriam, com suas ofensas, convergido à bárbara flagelação. E assim, em todas as demais penas, minha vontade me trazia a todos. Nenhum faltava à chamada, todos me estavam presentes, nenhum faltou. Por isso minhas penas foram, quanto mais duras, mais múltiplas que as que se viram. Então, se queres que o oferecimento de minhas dores, a tua compaixão e a reparação, as tuas pequenas penas, não se cheguem até mim, senão que façam os mesmos caminhos das minhas. Faz que tudo entre em meu querer, e todas as gerações receberão os efeitos. E não só minhas penas, mas também as minhas palavras, porque ditas na minha vontade chegavam a todos. Como, por exemplo, quando Pilatos me perguntou se eu era rei, e eu lhe respondi: meu reino não é deste mundo. Se deste mundo fora, milhões de legiões de anjos me defenderiam. E Pilatos, ao me ver tão pobre, humilhado, desprezado, se surpreendeu e disse mais marcado: Como? Tu és rei? E eu respondi com firmeza a ele e a todos os que se encontravam em algum lugar: Eu sou o rei e vim ao mundo para ensinar a verdade. E a verdade é que não são os postos, os reinos, as dignidades, o direito de comando o que faz reinar o homem. O que o enobrece,
o que o eleva sobre todos. E mais, estas coisas são escravidão, misérias, que o fazem servir a vis paixões, a homens injustos, cometendo também ele tantos atos de injustiça, que o desenobrecem-no, atiram-no para a lama e atraem o ódio dos seus dependentes. Assim que as riquezas são escravidão, os postos são espadas com as quais muitos ficam mortos ou feridos. O verdadeiro reinar é a virtude, o despojamento de tudo, o sacrificar-se por todos, o submeter-se a todos. E isto é o verdadeiro reinar que vincula a todos e se faz amar por todos. Por isso, o meu reino nunca terá fim, e o teu está próximo de perecer. E estas palavras em minha vontade as fazia chegar aos ouvidos de todos aqueles que se encontram em postos de autoridade, para fazê-los conhecer o grande perigo em que se encontram e para colocar em guarda a quem aspira aos postos, às dignidades, ao comando. Capítulo 3. 17 de julho de 1923. Jesus põe na alma de Luísa 3 colunas para apoiar-se. Sentia-me muito afligida pela privação de meu adorável Jesus. E se faz ver, está tudo taciturno. Então esta manhã se deixava ver em meu interior, em meio de 2 colunas, e estava formando uma terceira no meio a estas, e agora se apoiava em uma, agora na outra, e agora na coluna do meio que estava construindo. E surpreendida lhe disse: meu amor e minha vida, quando pôs estas colunas em meu interior? Agora está mais cômodo. Se está cansado, pode te apoiar nelas. E ele, sem prestar atenção, continuava construindo a coluna e calava. Então eu: mas me diga, por que não me fala? O que há em que te ofendi? Talvez minha repugnância em não querer fazer conhecer as verdades que me dizes é o que te leva a querer castigar-me, e por isso cala-te. Mas eu te prometi que não o faria mais, e recorda que ficamos em paz. E Jesus, me olhando e dando um forte suspiro, me disse: minha filha, estou trabalhando, alargando, preparando, e quando eu trabalho, não tenho vontade de falar. Primeiro quero trabalhar e depois falar. De tuas repugnâncias não tenho cuidado, porque é tanta a potência de minha vontade que opera em ti, que te trituraria se não fizesse. O que eu quero tanto, que depois de uma rejeição você é forçada a correr para os meus braços para me dizer: Jesus, te rogo que me faça fazer o que quer. O que quer tu, o quero eu. E não me deixe, se não vê que o seu e o meu querer formam um só. Então meu silêncio é o trabalho, e para fazer que o trabalho que estou fazendo em você seja mais belo, mais seguro, mais estável, coloquei-o no meio de 2 colunas, mais fortes, mais altas, as quais uma é minha humanidade e a outra é a minha mãe, que é só onde posso me apoiar. Mas não me bastam 2 apoios, quero um terceiro. Mas se não o formo, como posso tê-lo? Eis o porquê a necessidade de meu trabalho. Você me emprestará os materiais que são seus atos feitos em meu querer. Quanto mais fizer, mais materiais me emprestará. E eu me esforçarei em formá-lo, e depois me repousarei e te falarei tudo o que eu fiz e o que fez minha amada mamãe.
estará tudo conectado nesta terceira coluna, meu único fim, o que seja realizado com um querer eterno, que é o único que pode me servir de apoio, e que este querer seja conhecido. Porém, tanta graça que não só me dará descanso, mas me servirá de cátedra, de voz para ensinar, com os modos mais atraentes, insinuantes e convincentes, o que significa viver no meu querer. E assim já não esteja mais isolado no meio dos meus filhos, mas reine como no seu próprio trono. Por isso, deixa-me fazer e segue-me. Depois veio novamente e continuava fazendo-se ver em meu interior, que estava todo atento ao trabalho, e em silêncio nos olhávamos. Levantei a vista e vi em uma coluna colocada no topo desta a cabeça de Nosso Senhor, e na outra a da Rainha Celestial, ambas coroadas. Na terceira coluna que estava formando, estava preparada para colocar a minha cabeça nela, e a coroa que a devia coroar sairia, a metade da coroa de Nosso Senhor e a outra metade da Virgem Santíssima, que unindo-se estas duas metades formavam uma só. Eu fiquei maravilhada e encantada, e meu doce Jesus me disse: minha filha, viste o quanto me convém trabalhar para formar o terceiro apoio, e como você deve apressar-se em dar-me os materiais para me fazer trabalhar, e a que altura deve chegar para cumprir o trabalho de meu querer em você, e que coroa deve cingir sua testa? Por isso não perca um minuto de tempo, e seu voo em meu querer seja contínuo. Capítulo 4, 18 de julho de 1923. Sobre a concepção do Verbo Eterno. Estava a pensar no ato no qual o Verbo Eterno desceu do céu e ficou concebido no seio da Imaculada Rainha. E meu sempre amável Jesus, desde dentro de meu interior, puxou um braço, me cercou o pescoço e em meu interior me dizia: minha querida filha, se a concepção da minha Mãe Celestial foi prodigiosa e foi concebida no mar que saiu das três divinas pessoas, minha concepção não foi no mar que saiu de nós, mas no grande mar que residia em nós. Nossa própria divindade que descia no seio virginal desta Virgem, e fiquei concebido. É verdade que se diz que o Verbo foi concebido, mas meu Pai Celestial e o Espírito Santo eram inseparáveis de mim. É verdade que eu tive a parte atuante, mas eles a tiveram concorrente. Imagine dois refletores, que um reflita no outro o mesmo sujeito. Estes sujeitos são três. O do meio toma a parte obrante, sofredor, suplicante. Os outros dois estão juntos, concorrem e são espectadores. Então, eu poderia dizer que um dos dois refletores era a Trindade Sacrossanta, o outro, minha querida mãe. Ela, no breve curso de sua vida, com viver sempre em meu querer, me preparou em seu virginal seio o pequeno terreno divino onde eu, Verbo eterno, devia me vestir de carne humana. Porque jamais teria descido dentro de um terreno humano, e a Trindade refletindo nela ficou concebida. Então, aquela mesma Trindade, enquanto ficava no céu, foi concebida no seio desta nobre rainha. Todas as outras coisas, por quão grandes, nobres, sublimes, prodigiosas, até a mesma concepção da Virgem Rainha, todos ficam para trás. Não há nada que se possa equiparar, nem amor, nem grandeza, nem potência à minha concepção. Aqui não se trata de formar uma vida, mas de encerrar a vida que dá vida a todos. Não se trata de ampliação, mas de restringir-se para poder me conceber.
não para receber, mas para dar. Quem criou tudo, encerrar-se em uma criada e pequeníssima humanidade. Estas são obras só de um Deus, o de um Deus que ama, que a qualquer custo quer atar com seu amor à criatura para fazer-se amar. Mas isto é nada ainda. Você sabe onde todo o meu amor, todo o meu poder e sabedoria refugiu? Assim como a potência divina formou esta pequeníssima humanidade, tão pequena que podia comparar-se ao tamanho de uma avelã, mas com os membros todos fornecidos e formados, o Verbo foi concebido nela, a imensidão da minha vontade, encerrando todas as criaturas passadas, presentes e futuras. Concebeu nela todas as vidas das criaturas. E conforme crescia a minha, assim cresciam elas em mim. Assim, enquanto aparentemente parecia sozinho, visto com o microscópio da minha vontade, se viam em mim concebidas todas as criaturas. Sucedia de mim como quando se vêem águas cristalinas que, enquanto parecem claras, vista com o microscópio, quantos micróbios não se veem? Foi tal e tanta a grandeza de minha concepção que a grande roda da eternidade ficou comovida e estática ao ver os inumeráveis excessos do meu amor e todos os prodígios unidos juntos. Toda a massa do universo estremeceu ao ver fechar-se aquele que dá vida a tudo, restringir-se, diminuir-se, fechar tudo para fazer o quê? Para tirar a vida de todos e fazer renascer a todos. Capítulo 5, 19 de julho de 1923. Prodígios do Fiat Divino no grande vazio da alma. Estava a rezar e a abandonar-me nos braços da Santíssima Vontade de Deus, e meu sempre amável Jesus, saindo de meu interior e dando-me a mão, me disse: minha filha, vem comigo e vê o grande vazio que existe entre o céu e a terra. Este grande vazio, antes de meu Fiat se pronunciar, era horrível de ver-se. Tudo era desordem. Não se via divisão de terra, nem de águas, nem de montes. Era uma massa de espanto. Enquanto meu Fiat se pronunciou, todas as coisas rolaram, agitando-se entre elas, e cada uma tomou seu posto, ficando todas ordenadas com a marca de meu Fiat eterno. E não podem afastar-se se o meu Fiat não quer. A terra não dava mais pavor, e mais, ao ver a vastidão dos mares, suas águas não mais enlameadas, mas cristalinas, seu doce murmúrio, como se as águas fossem vozes que muito pouco falassem entre elas, suas ondas fragorosas, que às vezes se levantam tanto que parecem montes de água, e depois caem no mesmo mar. Quanta beleza não contém! Quanta ordem, quanta atenção não desperta na criatura? E logo a terra toda pintada de verde e florida. Quanta variedade de beleza não contém? No entanto, é nada ainda. O vazio não estava completamente cheio. E assim que o meu Fiat se moveu sobre a terra e dividiu as coisas e ordenou a terra, assim, movendo-se para cima, no alto estendi os céus. Adornei-os com estrelas e para preencher o vazio da escuridão, criei o sol, que fazendo fugir as trevas encheu de luz este grande vazio e colocou o realce de toda a beleza em tudo criado. Então quem foi a causa de tanto bem? Meu Fiat onipotente. Mas este Fiat quis o vazio para criar esta máquina do universo. Agora, minha filha, vês este grande vazio no qual muitas coisas criei? Pois o vazio da alma é maior ainda. Aquele devia servir para a habitação do homem. O vazio da alma
devia servir para a habitação de um Deus. Não devia pronunciar por 6 dias meu fiat, como ao criar o universo, mas por quantos dias contém a vida do homem. E tantas vezes, por quantas vezes, pondo de lado o seu querer, faz o meu agir. Portanto, devo a meu fiat fazer mais coisas que fez na criação. Queria mais espaço, mas você sabe quem me dá campo livre para preencher este grande vazio da alma? Quem vive em meu querer. Meus fiates são repetidamente ditos. Cada pensamento é acompanhado pela potência de meu fiat. E ó, quantas estrelas adornam o céu da inteligência da alma. Suas ações são seguidas por mim, por meu fiat. E ó, quantos sóis surgem nela. Suas palavras investidas por meu fiat são mais doces que o murmúrio das águas do mar, onde o mar das minhas graças corre para encher este grande vazio. E meu fiat se deleita em formar as ondas que chegam até além do céu, e dele descem mais carregadas para engrandecer o mar da alma. Meu fiat sopra sobre seu coração, e de suas batidas formam incêndios de amor. Meu fiat não deixa nada, investe todo afeto, as tendências, desejos, e neles forma os mais belos floridos. Quantas coisas não trabalha meu fiat neste grande vazio da alma que vive no meu querer? Oh, como fica para trás toda a máquina do universo. Os céus ficam estupefatos e olham trêmulos ao fiat onipotente, atuante na vontade da criatura, e se sentem duplamente felizes cada vez que a este fiat obra e renova suas potência criadora. Assim que estão todos atentos em torno de mim, para ver quando meu fiat é pronunciado, para alcançar a sua dupla glória e felicidade. Oh, se todos conhecessem a potência do meu fiat, o grande bem que contém, todos se dariam à mercê de minha vontade onipotente. Entretanto, é de chorar quantas almas com estes grandes vazios em seu seio são piores que o grande vazio do universo, antes de que meu fiat fosse pronunciado. Não agitando nelas meu fiat, tudo é desordem. As trevas são tão densas que provocam horror e espanto. É uma confusão tudo junto, nada está em seu lugar. A obra da criação está transtornada nelas, porque só meu fiat é ordem. A vontade humana é desordem. Por isso, filha do meu querer, se você quer a ordem em você, faça que meu fiat seja a vida de tudo em você, e me dará o grande contentamento de que meu fiat possa se desenvolver, fazendo sair os prodígios e os bens que contém.